Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre negacionistas. Na verdade, um inscrito aqui do canal, uma pessoa, ela pediu para gravar um vídeo sobre um cara que escreveu alguns livros negando o Holocausto, e por aí vai. Eu já fiz uma live anterior sobre o tema, mas eu acho bem legal sobre isso. Ah, o que que acontece? Primeiro peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Salve Cabral, seja muito bem-vindo, tamo junto, parceiro. E assim, como que eu posso colocar aqui? Ah, então, dentro do Brasil, você já teve um cara que negou esse ponto de vista histórico, né? E ele mencionou o nome do autor. Eu, como historiador e tal, salve Svandir Felipe Neto. Cara, tira o Neto ou tira o Felipe, mano. Coitado, velho. Coitado do que fizeram com o seu nome, Oswaldinho. Coitado, meu senhor. Coitado, né? Mas tudo bem, tamo junto. E eu, como alguém que gosta de história, que estuda história, eu sei das dificuldades que é trabalhar com conceito histórico. Não só histórico, mas teológico, filosófico, tudo isso é muito complicado da gente trabalhar inicialmente. E aí, sempre vai ter aqueles, ou no caso, sempre surgem em algum momento aqueles negacionistas, aqueles que. E não é negacionismo no sentido ruim da coisa. É aquela pessoa que. É sobrenome de família mesmo, cara? Ah, caraca, Felipe é sobrenome de família, né? Então, sempre você vai encontrar uma certa dificuldade, porque as pessoas elas vão negar, né? Elas vão negar e por aí vai. E, e eu como que eu posso inicialmente trabalhar isso? Primeiro ponto, primeiro ponto, salve Bradocos, tamo junto, parceiro. Primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte: sempre vai existir aquelas pessoas que não concordam com tudo. Então, por exemplo, tudo que a gente for trabalhar na história, ou na história, ou na teologia, ou na filosofia, a gente tem um interesse. Eu tenho interesse, você tem um interesse. E muitas vezes isso não é passado, a pessoa ela não fala abertamente para o seu ouvinte. Isso fica implícito na maneira como a pessoa raciocina. Então, por exemplo, a maneira como eu enxergo a história é diferente, por exemplo, de um comunista. A maneira que Adolfo Euclair enxerga o campo teológico é diferente de um cara que é pastor, por exemplo. Porque a visão de um professor de teologia é diferente da visão de um pastor de igreja. Né? A visão de um professor de história sobre a história é completamente diferente sobre alguém que gosta de assistir um filme sobre Troia. O cara assiste um filme sobre o gladiador, né? Então, existe essa diferença. E quando a gente se depara com a questão do negacionismo, por quê? Ao longo da história, desde a Segunda Guerra Mundial, existem algumas pessoas que elas olham pro nazismo, por exemplo, elas vão olhar para o nazismo, elas vão olhar para a pessoa de Hitler e elas vão tentar reescrever a história de Hitler porque elas gostam da figura de Hitler, né? E você pode olhar para mim, não é. Quando você olha para uma figura histórica, não é estranho que haja isso. Você tem pessoas que gostam de Napoleão Bonaparte, Dom João VI, não é? A princesa Isabel da Inglaterra, a rainha dos piratas, salve a rainha dos piratas, né, mano? Porra, rainha protestante dos piratas, o rei James, né, que fez a Bíblia King James. Então, ao longo da história você vai ter pessoas que são controversas, mas que elas conseguiram algum tipo de liderança ao longo da história, né, do seu período de vida, e elas são destacadas. Hitler não foge a isso. Stalin não foge a isso. Você tem gente que idolatra Stalin, Lenin, né? E por aí vai. Vai ter gente que odeia o George Bush, vai ter gente. Então, uma pessoa, ela fez algo grandioso na história, seja bom ou ruim, ou seja controverso, vai ter pessoa que vai seguir ela, que vai contar a história dela, que vai tentar amenizar isso. E no tocante a Hitler, é interessante que
Tem até um filme que eu quero indicar pra vocês, que é Negação. O nome do filme é Negação. Cara, é um baita filme. Conta a história de uma professora, judia, que fala sobre o Holocausto. E você tem um cara chamado Irving, alguma coisa assim, que ele é inglês, que ele era inglês, e que ele negava que o Holocausto, né, era o que era. E no Brasil nós temos uma figura que meio que se baseia ou que segue no mesmo caminho que ele. E aí, ao longo do filme, conta o julgamento que esse cara fez. Esse cara, ele chamou a professora, fez uma chamada judicial para ela, e ela teve que se responder lá na Inglaterra. E aí, nisso, foi um debate que durou anos, e é real essa história. Durou algumas semanas. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ó, Richard B. Evans. São 3 livros. Esses 3 livros aqui, ó. Richard B. Evans, Terceiro Reich no Poder, Terceiro Reich em Guerra e A Chegada do Terceiro Reich. Esses 3 livros. Quando eu tô lá no filme, daqui a pouco, assistindo o filme, daqui a pouco me aparece a citação. Não, isso aqui é o professor Richard B. Evans, que ajudou na defesa dela, na composição. Então, assim, é um baita filme que você tem que assistir. No final, foi comprovado que o Holocausto realmente existiu e que a argumentação do cara, né, do Irving, não fazia sentido historicamente. Ele dizia que Hitler nunca tinha dado ordens para os judeus, né, para destruição dos judeus, que ele nem sabia da existência de campos de concentração. Aí, um historiador pega lá um documento em alemão, por exemplo, e mostra que Hitler sabia sim e que tinha dado uma ordem para sumir com toda a documentação. Porque o que acontece? Olha que interessante. O cara que vai. Ó, vamos pro primeiro ponto da negação do Holocausto em si. E assim, isso é. A gente pode começar a colocar com o Holocausto, depois eu quero entrar na questão da Inquisição, e depois, se a gente quiser entrar em outras questões, se vocês quiserem colocar, eu agradeço muito. Eu agradeceria bastante aí para a gente estar trocando uma ideia. E assim, é, o primeiro ponto, eu até me perdi aqui. O Irving, ele fala, porque não tem documento. Cara, existem toneladas e toneladas de documento na época. Porra, cara, o Fleuma, já já eu comento sobre isso, beleza? Não sai da live. Você pretende ficar pelo menos por 1 hora? Daqui uns 4 ou 5 minutos eu respondo você, beleza? Pazinato, boa colocação essa aí. Então, o que acontece? Quando os aliados, os russos, começaram a invadir a Alemanha, e os aliados começaram a invadir a Alemanha, os brasileiros, os americanos, os ingleses começaram a chegar em Berlim, o que acontece? Quando a gente fala de campo de concentração, nem os próprios alemães sabiam disso. Me lembro de ter lido um livro de um aviador alemão que ele foi capturado pelos americanos. Ele foi capturado e ele escreve um livro sobre isso. E ele conta que ele estava trocando ideia com os americanos e tal, e do nada, quando ele menciona um negócio, os caras começam a falam para ele, explicam para ele não sabia que estava tendo campos de concentração. Um aviador não sabia. Por quê? O que acontece? O que os nazistas fizeram? Quando eles conseguiram o poder em 33, eles começaram a lançar leis e leis e leis e leis, devagarzinho, devagarzinho, e os judeus eles foram sendo cada vez mais acuados pela lei. Então, assim, teve judeu que duvidou, falou, Hitler não vai fazer isso. Só que aí os caras foram primeiro para os guetos. E aí, daqui a pouco começa judeu desaparecer. E como o Estado nazista tinha controle das mídias, se um judeu morria ou desaparecia, não tinha como as pessoas se informarem. Não era igual hoje. Hoje, cara, você sofre um atentado na rua, um cara assobia para você, você pega o celular e você grava o rosto da pessoa. Você grava o rosto da pessoa ali ao vivo e todo mundo tá vendo, né? Acontece a queda de um avião, a ponte mesmo que caiu em Tocantins, né? A ponte ali que cai, um vereador tava gravando o vídeo ali mostrando, ó, gente, vai acontecer isso, isso, isso.
Quando ele foi ver, cara, a ponte caiu na hora que ele estava gravando o vídeo. Então hoje todo mundo tem acesso a uma câmera. Só que antigamente você não tinha acesso a câmeras. Você não tinha acesso a celulares, você não tinha. Então a informação ela demora para chegar. Então acontecia muita coisa nos bastidores que a população não sabia. Então os próprios alemães em geral não sabiam. Às vezes o cara denunciava o judeu e ele não sabia para onde que aquele judeu ia ser levado. Ele achava que o judeu ia ser preso, né, deportado para algum lugar, mas ele não tinha ideia do que os nazistas, os seus oficiais estavam fazendo. Talvez um ou outro que tivesse parente nos SS ou de alguém que trabalhasse em campo de concentração, mas, de maneira geral, vamos por 90% da sociedade não tinha a mínima ideia que os nazistas estavam fazendo. Não só a população alemã, como os próprios aliados e os russos. Eles só foram descobrindo à medida que eles foram adentrando. O que acontece? Você fazer isso contra seres humanos, campos de concentrações, é um crime contra a humanidade. E os nazistas sabiam disso. Então, quando eles começam a ver que a guerra estava chegando ali, eles estavam perdendo a guerra, qual que foi a ordem? Destruir documentos sobre isso. Só que o problema é que quando você pega, vamos supor, em Auschwitz ou em outros campos de concentração, por que eles raspavam o cabelo dos judeus? Por que eles raspavam os cabelos dos judeus? Eles raspavam os cabelos dos judeus por dois motivos. Primeiro, primeiro, por causa do piolho, para evitar essa questão de piolho. Então, evitar a questão de piolho. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eles usavam o cabelo dos judeus para fazer como almofadas, sabe assim, isolante térmico. Então, eles colocavam o cabelo de judeu em submarinos, porque o submarino ele não vai embaixo da água, a água não puxa calor embaixo, lá embaixo do mar é frio, né? É frio. Debaixo do mar, a 100 metros para baixo do nível do mar, é frio. Então você precisa ter um isolante térmico. E o que era o melhor isolante térmico? Um dos melhores isolantes térmicos do mundo? Cabelo. O que você mais tinha? Judeu para cortar cabelo. Então eles raspavam a cabeça dos judeus para isso. Então o cabelo de judeu era usado nos submarinos alemães, na indústria alemã. Então, assim, imagine a crueldade e a maldade disso, né? Os caras eram literalmente cruéis. Você tem relatos de próprios líderes, quando eles vão no julgamento de Nuremberg, que eles falavam dessa maldade. Só que o negacionista, o cara que desconhece a história, desconhece o tema, ele só quer estudar, ele acha que Hitler foi a grande salvação do mundo, ele vai olhar para isso e vai tentar amenizar essa questão. Entendeu? Ele vai tentar amenizar. Por quê? Porque ele tem um interesse ideológico, ele tem um interesse em amenizar isso. Porque ele tem um sentimento de proximidade pela figura, seja do nazismo em geral ou a própria figura do Hitler, né. Só que assim, negar um fato, negar uma questão dessa é no mínimo um tanto curioso. E quem tá falando aqui não é um comunista, não é um comunista, não é um cara, não, você tá negando que ou você tá dizendo que não, alguém que gosta da história da Segunda Guerra Mundial, alguém que, pô, né, gosta do assunto de fascismo e por aí vai. Eu acho super interessante, acho super relevante essa discussão. Só que você negar algo feito a uma população, ela, ela é complicado. Ave César, mano. Ave César, pô. Ó, Ave César. Júlio César aqui no campo de batalha, né, Julião? Tamo junto, parceiro. Então, é muito complicado. Só que assim, vamos lá. Às vezes a gente estuda. O ponto bom desse tipo de negacionista é que, às vezes, nós, como estudamos história, nós dependemos muito do que outro historiador disse. E isso é natural. A confiança é a base da nossa sociedade. O que acontece? Olha a cena. Às vezes a gente se conforma tanto em ler documentos de segunda mão que a gente se esquece de olhar para documentos de primeira mão. E nisso o filme Negacionismo ele é super interessante. Por quê? Essa historiadora judia que estava sendo acusada pelo Irving, esse negacionista inglês, ele fez alguns questionamentos e aí mostrou, e ela teve que começar a olhar para fontes primárias. O advogado que estava defendendo ela, ele teve que aprender alemão, começar a ler um monte de documento, começar a meter bronca
para poder correr atrás, assim, do tempo perdido, por quê? Às vezes a gente fala assim: "Não, o holocausto aconteceu, o holocausto aconteceu". Só que, se alguém vir perguntar: "Prova", eu teria como provar agora? Não. Então eu teria que ir nas fontes primárias e mostrar como aconteceu, como foi feito no julgamento, né. E isso é um trabalho que nós historiadores não podemos negligenciar. Se eu gosto da história, por exemplo, vamos lá, eu quero estudar sobre, me especializar em Segunda Guerra Mundial, Holocausto, eu vou ter que aprender alemão, eu vou ter que aprender holandês, né? Eu vou ter que aprender. Para fazer o quê? Para fazer pesquisa em torno disso. Eu vou ter que aprender hebraico moderno para poder chegar e ver o que os judeus estudaram sobre o tema, né? Então, isso são pontos muito importantes que o historiador não pode se esquecer, e na verdade é o ponto positivo que o negacionista traz, de de não fazer a gente se ficar confortável no campo do que o outro historiador disse e nós mesmos irmos na fonte. Lembrando que 20, 30 anos atrás, você ir numa fonte, você tinha que ir lá numa biblioteca que tinha o documento. Hoje não, hoje você tem bibliotecas online de pessoas que escaneiam esses documentos e disponibilizam na internet. Então, se você souber alemão, você pode ler. Você consegue ler as ordens diretas de Hitler. Né? Vou dar um exemplo de um livro muito legal, um dos melhores livros aqui. ah, A Guerra Paulista, por exemplo, do Hélio Silva. Cara, é um baita livro, porque assim, eu lendo ele, o cara literalmente pegou vários telegramas da época entre Getúlio Vargas e os paulistas, na Guerra de 32, ele mostrou, ele pegou esses telegramas e organizou, e aí ele fez esse livro aqui, 1932, a Guerra Paulista. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele foi na fonte primária. Hélio Silva foi um historiador carioca, que escreveu muito sobre história paulista, história do Brasil, mas principalmente história paulista, principalmente essa guerra de 32. Ele morreu há 20 anos atrás, né? Ele morreu antes do milênio, da virada do milênio, mas um baita historiador, cara. Então ele pegou várias fontes primárias e fez isso. Então, assim, é uma coisa que hoje dificilmente nós, ou em geral, o professor de história comum não consegue fazer, que é pegar a documentação primária e escrever a história em cima dessa documentação, né? Eh, então, assim, por exemplo, às vezes o que falta, em geral, para um historiador ou outro, são livros assim que tragam sobre o Holocausto. Então, para falar da Guerra Paulista, você tem que ir lá nas fontes, no que aconteceu na época e ler para entender melhor. E é isso que essa judia fez, provaram. Inclusive, o cara fala: não, que os buracos que tinham lá no telhado eram para isso ou para aquilo. Ele fala, que o campo de concentração, lá o lugar que era dito que era para matar os judeus lá, as câmaras de gás, era um forte. Aí o advogado vai pegando ele ponta a ponta, fala: "Tá, se era um forte antibomba, por que ele ficava a 4 quilômetros do lugar que do 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 alojamento dos soldados alemães? Por que ele ficava 4 quilômetros? Quer dizer então que se tivesse um ataque de avião, os caras tinham que correr 4 quilômetros embaixo de fogo de bombas caindo em cima dele para ficar no no forte antibomba? Não faz sentido, cara. Entendeu? Então, assim, às vezes o conhecimento, da fonte primária, ela te abre a visão para entender melhor a situação. E o negacionista, ele vai usar o quê? Da sua ignorância. Ele vai te questionar e eu, por exemplo, como nunca fui em Auschwitz, jamais eu poderia dar essa informação se eu não tivesse visto de um outro historiador. Mas estar lá em Auschwitz, por exemplo, permitiu que pessoas olhassem e quebrassem essa argumentação do Irving, que ele usou no julgamento, por exemplo, entendeu? Então, o negacionista, ele nos força a ir para as fontes primárias e buscar argumentos, e não só ficar no conforto, que é confortável, cara, sentar aqui, pegar um livro para ler, comentar, trocar uma ideia com você, isso aí é confortável. Mas o negacionista, ele força a gente a fazer isso, aí até a fonte primária, né? Então isso aí é um ponto bem legal. Eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários, né? O Felipe Cabral perguntou se eu sou carioca. Não, eu sou paulista, tá? Eu sou lemense paulista, moro aqui no Vale do Paraíba, né? Então não sou carioca, tal. Inclusive o Hélio Silva é carioca,
é carioca. Engraçado que um dos caras que mais escreveu sobre a Guerra Paulista foi foi um carioca interessado nisso, tá. Ele é meio que contemporâneo a isso, tá. E ele escreve esse livro 20 anos depois, ou 20 anos, 20 ou 30 anos depois, então ele conversou com gente que participou da revolução. E isso que torna esse livro tão legal, cara. É uma pena que eu só fui descobrir esse livro, ó, né, o Fleuma. Tem como ser um skinhead solitário? Me sinto atraído pelo movimento, mas não existe mais aquele espírito roeiro de antigamente. Fleuma, cara, essa é uma pergunta legal, é assim, dependendo da região que você mora, cara, ser skinhead vai ser algo solitário, assim como ser punk. Dependendo da região que você morar, por exemplo, não vai ter punk. Talvez não tenha metaleiro, não vai ter talvez, né. Então o que que acontece? Eh, Se você raspar sua cabeça, sair de suspensório, pegar seu buti e sair, seu coturno, você vai ser um skinhead solitário. É assim. E acontece muito quando você sai dos grandes centros, porque os movimentos, tanto punk quanto skinhead, eles pegaram mais as grandes cidades. Quando você sai das grandes cidades e você vai para o interior, meu amigo, o movimento skinhead ele é inexistente. Você vai ter um carinha ou outro que se interessa pelo movimento, igual eu, cara. Primeira vez que eu fui atraído, eu fui conhecer o movimento skin quando eu tinha meus 14 para 15 anos de idade. Eu tinha um amigo que ele ouvia punk, o Turcão, e ele me apresentou aí, gritando HC, essas bandas e tal. Na minha cidade tinha 100 mil habitantes, então era uma cidade pequena, fica umas 3 ou 4 horas de São Paulo, ou de uma grande cidade, no 1 hora de Campinas, 1 hora e meia de Campinas. Então, assim, tinha bastante punk ainda, punk das antigas, punk dos anos 90, uma galera, uma molecada que se dizia punk também, mas era de classe média. E, pô, mano, eu escutei lá o Gritando HC, ouvi um pouquinho do Calibre 12 e tal. Só que lá por volta de 2005, 2006, 2006, 2007, ouvindo punk rock, a gente começa a ouvir Garotos Podres, dali, ouve falar dos Skins, e aí eu fui conhecer a banda Vírus 27, ouvi falar sobre a banda Vírus 27, Bota Gás. Tipo, mano, meus 16 anos de idade, eu era o dentro da minha cidade, eu acho que eu era o único, né. Aí, por exemplo, com 16 anos de idade já, de 15 para 16, eu me tornei mais amigo de um cara que era um ano mais velho que eu na minha escola. Aí dali, mano, a gente formou uma dupla, dali um amigo dele, outro amigo nosso, e a gente formou um grupo, né. Então, muitas vezes você vai ser um cara solitário. Aí, por exemplo, em 2009 eu mudei pra Maringá. Em Maringá eu conheci um cara que era skinhead, mas a gente não bateu as ideias. Conversei com ele uma vez só. Então, tipo, mano, o cara ele era meio tradicionalzão. A thread é aquele cara que se dizia político. E eu sempre fui de uma visão mais politizada, né. Então, né, e quando eu vejo o cara morava em prédio, essas coisas, eu falei: "Bicho, não vai bater as ideias". Serventão de pedreiro, coturno no exército militar, e o outro falando de camiseta que custa 300 pau, eu falei: aqui esse discurso não cai pra mim não". Então, cara, a vida vai ser solitária. A vida vai ser solitária, velho. Então, assim, tanto que hoje se me perguntam assim: "Ah, vale a pena você ser skinhead?" Não vale a pena. Não vale a pena você sair na rua. Dependendo da cidade, do lugar, até você pode andar até de careca, colocar seu suspensório, dar um rolê, acho que isso não vai ter problema. Mas você tem que analisar muito bem se vai valer a pena você querer arrumar briga com alguém, porque talvez você tá andando na rua e tromba com um punk. Às vezes o cara é um cara gente boa, você é um cara gente boa, e o punk vai querer bater em você. Aí eu lhe pergunto, vale a pena correr o risco de levar uma facada ou um soco na boca por causa que você curte o estilo? Uma coisa que eu sempre falo, ser punk e ser skin você tem que sustentar. E sustentar eu digo assim, se vir um maluco pra cima de você, você vai ter que se defender, porque até você explicar quem é você, o cara trocar uma ideia contigo, mano, a porrada tá comendo solta. Aí eu pergunto, isso vale a pena? Eu acho que não vale. Mas se a cidade sua for tranquila, sossegada, mano, vai de boa, mete bronca. Talvez você até encontra com alguém que pensa igual você e já era, parceiro. Inclusive meu zap tá aí, tá? Caso queira conversar, trocar uma ideia, a gente pode trocar uma ideia, tá, Fleuma? Meu zap tá aí, ó, no fixado, tá? Então é isso.
Mas um outro detalhe que você colocou: "Ah, não existe mais aquele espírito roeiro", não é que existe aquele espírito roeiro, é que hoje a informação ela roda de maneira diferente. Como assim ela roda de maneira diferente? Deixa eu deixar claro. Hoje as pessoas elas estão mais presas em casa. Eu tô aqui conversando com 7 pessoas, fazendo uma live que depois outras pessoas vão assistir, de dentro da minha casa num dia chuvoso depois do Natal, e troco ideia com amigos e por aí vai, tudo pelo computador. E isso é uma nova cultura. Isso é advinda por causa do computador, isso é advindo do fácil contato. Quando a gente olha antes de 2010, não, parceiro. Quando a gente volta antes de 2010, se você queria dar um rolê, por exemplo, como aqueles que eu dava com meus amigos na época de adolescência, era na rua, parceiro, era na rua. Você tinha que sair, ter lá uns trintão, uns R$ 30 no bolso, sair pra comer uma pizza, pra tomar um refri, pra tomar um sorvete, pra dar um rolê, pra falar de política. Porque essa era a época que a gente viveu. A gente pegou esse final, quem é nascido em 90, no meu caso 92, quem é nascido na década de 90, quem passou a adolescência até os anos 2010, pegou essa época, né. Você estava andando na rua, por exemplo, quantas vezes eu dei rolê com punk, mano, né, quantas vezes eu dei rolê com punk, dava rolê com os cara lá que era metaleiro e tal, a gente dava rolê, andava pela porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, é igual a música que eu compus. Nasceu uma cidade pequena, num lugar que não tinha muito o que fazer. Ouvia um punk gritado, seus amigos não podiam compreender. Seu moicano era estranho e alto, e agora vivia nos vagões de São Paulo. Tipo assim, cidade pequena é isso, velho. Você dava o rolê com os parceiros porque você não tinha o que fazer. Vendo alguns vídeos sobre a minha cidade, Leme, uma pessoa falou: "Olha, Leme é uma cidade triste, porque o que que o cara pode fazer no final de semana? O cara pega o carro dele no final de semana, sobe a Avenida 29 e desce. É isso que os caras fazem. O que que eu fazia no final de semana? Eu pegava o parceiro meu, juntava a galera tudo de coturno, ia para o centro da cidade falar de política e tomar sorvete e beber refrigerante e talvez, sei lá, beber um vinho, ouvir um rock, né. Era isso que a gente fazia, pô. Hoje não é mais necessário, a gente já ficou mais velho, então essa galera dos anos doi de do dos anos 90, que viveu os anos 2000, a gente, ficou mais velho, casou, tem filho, tem preocupação, tem responsabilidade. E quando você acaba a escola, passa a adolescência, seu círculo de amizade diminui, seu círculo de amizade diminui, essa é uma realidade. E o que que acontece, a partir de 2011, mais da metade da população passa a ter acesso à internet. Não, acho que é em 2014. Então, mais de 50% da população passa a ter acesso à internet. E isso muda a nossa cultura, muda a nossa maneira de interagir com o mundo. Então, é isso. Então, esse espírito roeiro que se tinha antigamente, de andar em grupo, essas coisas, ele desapareceu, até nas grandes cidades. Conversando com amigos da capital, cara, a galera das antigas, punk das antigas, skin das antigas, os caras sabem disso. Eles falam: "Cara, desde depois de 2011, mano, acabou o rolê". Acabou o rolê. E esse rolê ele acabou por causa do quê? Do computador, do acesso à internet. As pessoas começaram a pensar de maneira diferente, e a molecada de hoje eles têm uma mentalidade diferente, né. É uma mentalidade diferente de quem nasceu em 90. Porra, nós vimos o Brasil ser pentacampeão. A gente viu a época de ouro, muitos se lembram da época que Romário jogou, a época que Ronaldo Fenômeno jogou, Ronaldinho jogou. A gente viu o Brasil ser pentacampeão, tomar o quê? 3 gols numa Copa do Mundo inteira, a gente tomou 3 gols. Você sabe o que é uma seleção tomar 3 gols numa Copa do Mundo, com os melhores jogadores? A gente sabe o que que é isso. Aí, o que que a geração de hoje viu? 7-1 num jogo só. O Brasil fazer um gol e tomar 7 gols da Alemanha. A Alemanha teve seu mérito, mas você sabe o que que é isso? Então, a nossa realidade de futebol, a mentalidade, né, por exemplo, de futebol, o orgulho que a gente tem de futebol, por exemplo, quem nasceu em 90, é completamente diferente de quem nasceu em 2010, em 2005. Quem nasceu em 2005, quem nasceu nos anos 2005 para frente, por exemplo, ou quem nasceu nos anos 2000, não tem a mínima ideia
do que é ver o auge do futebol, a época de ouro do futebol brasileiro. Não tem ideia, entendeu? Porque é outra realidade, é outros tempos. Eh, a gente que nasceu nos anos 90, a gente pegou o final das brigas de rua, das gangues de rua, né, que se tinha bastante. Hoje já não existe mais isso, já é bem diminuto, é bem diminuto, é bem pequeno. Então o que que acontece? Esse espírito roeiro ele foi sumindo, ele foi sendo minado pela cultura, pela mudança cultural, né. Outros tempos, outra mentalidade. E aí é um conflito geracional que existe. É um conflito geracional que existe. Eu sei que eu fui muito além da sua pergunta, mas eu acho interessante a gente comentar sobre isso para a pessoa entender. Ah, por que que não nasce mais punk? Por que que não nasce mais skin como antes? Porque é outra cultura, é outra mentalidade. É outro estilo de vida, parceiro. Não tem como. Não tem como. Não adianta a gente querer viver como era os anos 90. Uma música do Legião. Teatro de Vampiros. Voltamos a viver com há 10 anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem? Eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi tendo que viver, entendeu? Com medo apenas incomundo, você me veio como um sonho bom. É isso, cara. O que era 20 anos atrás, dar um rolê 20 anos atrás, não é mais igual hoje. Hoje o rolê é outra coisa. E os adolescentes são outros. Eu sei porque, como eu já dei aula um pouco, eu entendo a mentalidade, né. Então, seria isso, né. Samuel Pazinato, hoje estamos em uma era de negacionismo, onde vai haver negações para tudo. Exemplo, cristãos que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, sim, tem cristãos que falam isso. Mas isso aí já é uma discussão de liberalismo, Pazinato. Quem nega é porque não viveu. É assim, Cabral, é complicado, cara, porque, por exemplo, a gente era nascido quando o homem pisou na Lua. E olha que louco, ó, vamos piorar a situação. A NASA tem os filmes do homem pisando na Lua. Eles perderam o filme original. Você sabe o que que é o homem pisar na Lua e eles não terem um documento da época disso, né, pelo menos o principal deles? Aí, cara, para o negacionista, velho, é prato cheio. Para o cara que nega é prato cheio. Agora a pergunta é: o homem pisou na Lua? De acordo com a ciência, de acordo com certas coisas, sim. Tanto que hoje a China já tá querendo voar lá. Hoje, cara, quando eu vi o Elon Musk fazer um foguete da ré, um parceiro, foguete dando ré. A minha moto não dá ré, o foguete deu ré. Pô, daqui a pouco a gente vai pra Lua como se estivesse indo pra Europa. Daqui a pouco vai ser isso. Talvez a gente veja isso, tá ligado? Então, é é essa cena, é essa cena. Então, quem nega é porque não viu. Não é só isso, cara, é a gente poder buscar, como eu disse, Elhão, ele foi na fonte primária. E aí, o homem pisou na Lua, cadê a fonte primária? Como é que a gente faz? Entendeu? Olha a mentalidade da pessoa. Então, aquilo que a pessoa não conseguir provar, que ela não puder olhar na fonte de primeira mão, vai complicar tudo, né? E é complicado isso. Por quê? Isso entra na questão de holocausto, isso entra na questão do homem pisar na lua, isso entra na questão da Inquisição. Pessoas elas vão distorcer ou mudar o discurso de acordo com a vontade delas. Não é só quem não viveu, quem nega é porque não viveu. Porque, cara, o holocausto aconteceu quando? 1940, 41, 42, 43, 44, 45. O holocausto aconteceu nesse período, 6 milhões de judeus morreram. 6 milhões de judeus morreram, entendeu? Só que eu não vivi nessa época, eu nasci, ó, hoje quase não tem sobrevivente de holocausto, pô, quase não tem mais. Então, é isso. Ó, o Julião deixando o like, valeu Julião, é isso aí, ó, like, ó, e compartilhar a live, gente, compartilhar a live pra gente bater esse papo. Como eu tenho passado, vixe, hoje foi o primeiro dia que eu acordei bem. Pense em 3 semanas que eu ruim, 3 semanas sem trabalhar direito, nessas 3 semanas eu trabalhei 3 dias só.
Eu peguei, eu acho que uma coisa, cara, que dor de cabeça, dor na junta e moleza e sem fome. Hoje foi um dos primeiros dias, assim, que eu acordei com fome e fim de ano é sempre enrolado, cara, sempre enrolado. Mas é isso aí. Vamos ver aqui. Hã, entendeu? Aí, ó. Não, cara, Hitler não se suicidou porcaria nenhuma não, cara. Hitler pegou um avião dos russos, veio pra Bahia, cara, e ele casou com uma baiana, pô. Hitler fez isso. Assim como Elvis Presley não morreu, mano, ele só cansou da fama e foi viver solitário. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, não morreu naquele fatídico dia. Ele pegou uma tonelada de dinheiro e foi morar em Minas Gerais, pô. É, é, entende? Existem é complicado, porque mesmo se ele tivesse vivo, não tivesse suicidado, ele já estaria morto, cara. Só que assim, a personalidade de Hitler não permitiria que ele vivesse. Porque todo nazista ele tinha certeza de uma coisa, que ele seria enforcado, morto ou prisão perpétua, que é o que aconteceu no julgamento de Nuremberg, é o que aconteceu. Cara, existiram vários grupos de judeus, várias inteligências de judeus, que invadiram a Alemanha e que saíram na rasta, arrastando nazista, cara que partilhou do nazismo, arrastou os caras e matou, enforcou em casa, entendeu? Você teve inteligência judia indo vindo para o Brasil, indo para Argentina, indo para Colômbia, Paraguai, matar general, matar coronel nazista, rapaz. O que teve, ó. Então os caras sabiam que mesmo que Hitler não morreu na Segunda Guerra Mundial, mas cara, ele foi morto em algum momento. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Tem um filme chamado Plano A. Plano A ele mostra bem isso. Ó, conta a história de um judeu que pega aí filme, Plano A. O filme é bem fácil de assistir. Plano A, bem legal o filme, cara. Entendeu? Basicamente é isso aí, tá? De solidão eu entendo, em todos os sentidos. Claro, né, Júlio César? Quantas vezes você tava lá cercado pro inimigo pela fome? Você só se tornou rei de Roma, imperador de Roma pela sorte, cara. Um dos homens mais preparados, né, César? Pela sorte, né? Sorte que Pompeu moscou. Uma pena que Crasso tenha morrido e é isso aí. Mas vamos lá, concorda demais, queria esse tipo de rolê. Mas, Fleuma, você tem quantos anos, filho? É, você tem quantos anos para ser mais específico para entender, né? Então, não, Lampião ele pegou uma grana do governo, fugiu para onde? Minas Gerais. Por quê? Lampião, Lampião, vou falar para você, Lampião, ele trabalhou pro governo. Ele combateu os comunistas. Quando caiu para, quando qual que é o nome daquele filho daquele comunista? Júlio Prestes. Quando o Júlio Prestes fez a intentona comunista e tentou fazer uma rodar o Brasil, quando ele chegou no Nordeste, ligaram o coronel, não sei quem ligou pro Padre Inciso. O Padre Inciso falou assim, ó, só existe um cara que pode parar esses comunistas. Ele falou, quem? Lampião. Que o governo fez? Deu arma para Lampião. Colocou ele como comandante das tropas anticomunistas. O que o cara fez? Meteu bala em comunista, rapaz. Você acha que os governos, por mais que ele fosse um bandido, você acha que os caras iam matar alguém que fez uma coisa tão legal? Não. Pegaram o Lampião e ó, sumiram com ele. Sumiram com ele, parceiro. Quem conhece? Mas já era. Mas para todos os casos, historicamente, ele morreu naquele dia. Ah, o Fleuma falando sobre esse tipo de rolê. Pera aí que eu já falo contigo já, parceiro.
vamos lá. Cara, é assim, Fleuma, é que eu não sei a sua idade, você não me disse aqui, mas eu posso dizer que a geração de hoje, você dá a gente está muito parecido com os americanos, né. A internet, ela deixou a gente parecido com os americanos. Como que funciona a mentalidade do americano? O americano ele leva uma vida muito solitária, poucos amigos, né. Pra você formar amigos de verdade é um bagulho que, assim, eh é complicado, né. Os caras mencionam que eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, pessoas que viveram lá, você vai encontrar relatos de pessoas na internet também, que é assim, mano, a vida do americano, em média, é trabalhar. Então cola um domingo, o domingo é o dia que o cara vai descansar, vai pra igreja, vai descansar, vai fazer um churrasco, e o círculo de amigo do americano médio é mínimo, é mínimo. Então o que que acontece? Dentro da escola, por exemplo, é um momento que você não tem dinheiro. E quando você sai para trabalhar e começa a trabalhar, aquele círculo de amigos seu vai reduzir bastante. E dependendo da cidade, o rolê já era, cara. Por exemplo, quem nasceu em 90 aqui vai concordar comigo. Como que era o carnaval lá nos anos até 2010? Mano, o carnaval, o bagulho era louco, mano. A cidade parava, todo mundo ia pro centro da cidade e ia pro carnaval, pô. Era 3 dias a cidade assim, fervilhando. Isso era carnaval. Menciono aqui e tal. Era isso. Como que é um carnaval hoje? É deprimente, pá, parceiro. A rua passa carro normal, é meia dúzia de pessoas ali. O último carnaval que eu vi, eu passei com a minha esposa, a gente viu, era isso, cara. Inclusive o carnaval desse ano eu passei trabalhando, trabalhei até meia-noite, fui chegar em casa 1 hora da manhã, a gente estava mexendo com o reboco, fizemos o trampo no dia. Cheguei 7 horas da manhã no 7h30 no serviço, a gente chegou lá 7h30 no serviço, e fomos até meia-noite, cara. Aquele dia foi louco, mano. E aí, indo embora, tava tendo pessoal, cara, meia dúzia de gente na rua, entendeu? Não é mais igual antigamente. Por quê? Se perdeu, se esvaziou, cara. Entendeu? Se esvaziou. E isso é devido ao que? A mudança cultural. E quando eu digo mudança cultural, é mudança advinda do celular, da internet, né? Hoje a gente vive mais em bolhas. Como assim a gente vive mais em bolhas? Ah, por exemplo, eu posso abrir um canal aqui, por exemplo, eu posso abrir um canal no YouTube para falar de Magic. Magic. O que é Magic? Magic é um jogo de carta. Posso abrir um canal e vocês nunca vão descobrir. Vocês nunca vão descobrir, nunca vai aparecer no feed de vocês. E talvez eu grave vídeos sobre isso e vocês nunca vão saber. Você fala, por quê? Porque o algoritmo do YouTube só vai jogar para você aquilo que você gosta de pesquisar. Se você nunca jogou Magic, você nunca vai descobrir que eu posso gravar conteúdo sobre isso. Posso abrir um canal no YouTube só para falar de desenho. E você nunca vai ser notificado, a não ser que você assista o desenho. Então hoje nós vivemos em bolhas. E essas bolhas, eh eh eh, essas bolhas, elas hoje estão dentro da internet, entende? E eu digo isso porque é muito louco, porque, por exemplo, eu sempre eu atuei 10 anos dentro do campo teológico, estou na internet desde 2016 gravando vídeo sobre teologia, sobre Bíblia. 10 anos na internet. E eu tenho muitos amigos relacionados à teologia e tal, treta, apologética, cara, eu tô por dentro, eu tenho uma parceirada sobre isso. Eu tenho essa parceirada junto comigo. Ou tinha também, porque como eu já dei uma parada muito forte, sumiu tudo. Até minha esposa falou: "Cadê tal pessoa?" Eu falei: "Eu não tô gravando conteúdo sobre isso, os caras somem, é normal". E aí o que acontece? Eu começo a gravar vídeo sobre história, é outra pegada. Tanto que por que alguns de vocês estão aqui? Alguns porque me conhecem do campo teológico, outros porque conhecem dos vídeos que eu gravei sobre o movimento skin, sobre história. Então vocês estão aqui reunidos pela história em si. Então se forma uma bolha e ponto, fim de papo, né. Então o rolê na rua, ele some com isso. Como o Júlio César colocou, né, a internet esvaziou o povão das ruas, fora a carga tributária que não permite fazer graça em feriado. É, cara, tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro, muito caro. Hoje, você dá um rolê, mano, é 150, 200 conto.
Ah, o cara tem 2 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Mano, é inviável para o cara dar um rolê. Inviável, 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 né, inviável. Então é mais ou menos isso. Então o rolê ele tá caro, entendeu, tá caro e é isso, né. Mas, agora falando um pouquinho, por exemplo, de negacionistas, hoje você tem uma galera na internet, por exemplo, falando, cara que manja de história, inclusive falando que, por exemplo, a Inquisição não era o que todo mundo pensa. Por quê? Você vai olhar para o cara é católico. E ele precisa esvaziar o discurso inquisicionista, da Inquisição, dizer que ela foi uma maravilha, porque perseguiu cristãos, protestantes, e ponto. Aí você olha para um cara desse e fala: "Porra, hein, mano". Da mesma forma que o cara que quer defender Hitler, quer tornar Hitler mais palatável para um público, o o católico faz com a Inquisição, bicho, entendeu? O cara que quer falar de esquerda tenta não falar de Stalin, tenta não falar de Mao Tse Tung. E se fala, tenta dar uma esvaziada, né. Então, é complicado, todo mundo vai usar a informação que lhe bem apraz, que lhe bem apraz para fazer as coisas, entendeu. Vamos negar, vamos negar. Inclusive tem uma Anita Novinsky, ela é uma grande especialista, ela foi uma historiadora judia que trabalhou de pesquisar sobre a Inquisição. Ela foi e tal, para vir um filho de uma puta na internet falar que a Inquisição não é o que é. Ah, é? Eu estava falando sobre as bolhas, né, então, quando a gente volta os anos 10, quando eu digo os anos 10, os primeiros anos ali de 2000 a 2010, você teve a inserção da internet e tal, e a gente viveu uma transição muito louca, né, a galera dos anos 90 é uma geração muito cabulosa, porque a gente viveu um período de transição. Hã, a gente teve gente que fez curso de datilografia, né, curso de datilografia, cara, porra, você falar um troço desse hoje, tem gente que nunca ligou um computador na vida. A gente, viveu aquela coisa de que, tipo, você era obrigado a ouvir uma música que você não queria. A única maneira de ouvir música era rádio, aí veio o MP3, veio o MP3, aí depois o MP4, aí os celulares com toque na tela. Ah, maluco! Isso aí foi uma puta revolução, cara, uma puta revolução. Eu vejo muito católico tirar a Inquisição das costas da igreja e culpar o Estado da época. Só que eles se esquecem de dizer que, por exemplo, a Portugal e Espanha, na época em que a Inquisição mais atuou, eram 2 estados extremamente católicos, eram estados em que o rei servia a igreja católica, né. Então, essa diferenciação entre estado e igreja é muito pequena, porque você teve toneladas de judeus, por exemplo, que foram perseguidos, pela Inquisição espanhola, né. Toneladas de judeus que tiveram que se tornar cristãos novos e mesmo se tornando cristãos novos, foram perseguidos pelos católicos, né. Então é muito louco isso aí, né, então, é meio que tipo assim, tentar tirar essa aí, mas, não cola, acho que não cola muito, né, esse discursinho não cola em si, né. Mas, fazer o quê, né. Então, seria um pouco disso aí, seria um pouco disso, e é triste, né, meu, porque a história tá aí, não adianta correr, não adianta negar, é o que é. Português matou índio, índio matou índio, português escravizou os africanos vieram para cá, foram escravizados, foram aceitados. É a nossa história, não adianta a gente amenizar, não adianta chorar, é o que é. Mas enquanto a gente negar isso, né, é o que é, a história, o protestantismo tem sangue derramado? Tem. O catolicismo tem muito sangue derramado? Tem. É o que é, mano. Guerras são guerras. O que seria, por exemplo, temos a Inquisição que mancha a Igreja Católica, ok, mancha. Não sou católico, tá?
Mas, por exemplo, se não fosse a Igreja Católica desenvolver as cruzadas, pô, o que seria da Europa? O que seria da Europa? Seria muçulmana. Foram cabra-homens católicos, que fizeram uma guerra santa contra os muçulmanos, parceiro, até chegar em Jerusalém. Muitos homens derramaram sangue. O Estado de Portugal é independente por causa disso. Foi um cabra lá, um português muito culhão, culhudo, que começou a vencer guerras contra os muçulmanos, libertou Portugal, libertou a Espanha, foram expulsando os árabes ali, porque se não fizesse isso, não tivesse expulsado os muçulmanos, parceiro, seria um grande califado europeu. Seria um grande califado europeu. Então, pô, a gente entende a mentalidade, eu entendo um pouco da mentalidade do católico e que foi necessário. E a mesma coisa se aplica à Inquisição. Então não pode negar, é o que é, e sem choro nem vela. Tem coisas que você vai se orgulhar, tem coisas que você vai falar, mano, não dá. É igual família. Família você tem aqueles que você se orgulha, aquelas cenas, aquelas histórias que você se orgulha, e tem aquelas que você não se orgulha. Todo mundo tem uma história que você se orgulha e tem uma história que você não se orgulha. Essa é a realidade. Simples. Né? E é como o Júlio César colocou: o passado é tão inevitável quanto o futuro. Tão inevitável. Essa é a verdade, mais pura verdade. Já falei sobre Inquisição, já falei sobre negacionismo. É isso aí, gente. Mete bronca aí. Quero o comentário de vocês. Mete bronca aí no comentário. Pode fazer a indagação. Se alguém quiser fazer alguma doação também agradeço. E é isso aí, bicho. É isso aí. Vou pegar um copo d'água lá. Enquanto vocês escrevem alguma coisa. É. E vou gravar mais vídeo nesse canal, hein, gente. Vou meter bronca em gravar vídeo nesse canal. É. Isso é fato. A galera aí não quer falar muito, pá. Se não falarem muito em um minuto, eu finalizo a live aqui. Já falei uns 50 minutos, tá bom, acho que tá bom, de bom tamanho aqui a live em si, né? Mas se alguém puder comentar alguma coisa e trocar uma ideia, sinta-se à vontade. Eu tentei chamar um parceiro para fazer uma live aqui, mas pra gente falar sobre nacionalismo, mas pegar a galera para fazer live nesse fim de ano é complicado. Tem que personalizar uma caneca por um logo pirata, mano. Já tem até o rap do Barbahalla, eu tenho que pegar isso aí. O mais doido, muito doido isso. Cara, Natal pra mim é sempre triste, velho. Olha, eu tava comentando com a Maria, falou, ó, Natal e virada de Ano Novo pra mim é muito triste. Esse período, esses dias aqui, eu digo triste no sentido de que me quebra as pernas, é medonho, então assim, é isso. E como eu falei, eu passei meio ruim, cara, literalmente. Hoje foi o primeiro dia que eu acordei bem, com fome, né? Os outros dias eu estava fraco, não conseguia comer, só bebia água, comia pouco, né? Os dias que eu voltei a comer, comia pouco. Então, assim, mas Natal pra mim, cara, esquece, velho. Natal é dia ruim e por aí vai. Passei basicamente assistindo o filme com a Maria.
Aí meti um filme doido lá e às vezes um filme com um roteiro bem ruim, às vezes um filme com um roteiro bom, e assim vai. Não consegui nem mexer na moto, cara, preciso ver por que ela tá com barulho na corrente de comando, se é a corrente de comando mesmo. Então assim, não consegui nem mexer na moto, cara, eu já tô com a corrente de comando aqui faz mó cara, mó cota, eu não consegui porque eu fiquei doente e é isso. Eu fiquei 3 semanas desse jeito, né, 2 semanas, 2 semanas, entendeu. Amanhã, graças a Deus, eu vou trabalhar, então vamos ver. Mesmo com chuva, o patrão já falou pra ir, e aí vamos trampar segunda-feira também, então é isso aí. Mas terça, quarta, por causa que trabalho em condomínio, é tudo enrolado. Se fosse na rua, era mais fácil. Ah, é isso aí, mano, tá certo. Ah, não, aí pra mim me quebra um pouco as pernas, porque assim, ó, minha família tá toda em Leme praticamente, né, então eu tenho família em Leme e tal, e eu não tô morando lá, eu tô morando no Vale do Paraíba. E minha esposa, ela tem parente pra cá também, mas então, desde que eu me casei com a minha esposa, ano novo, virada de ano, é só eu e ela, mano. É só eu e ela, né. Vida de casado é uma vida muito solitária, né. Então é isso. E eu passei muito mal, cara, então mas pra mim, eh, essa época do ano é muito triste. Assim, digo triste nesse sentido, não é me atrapalha mais do que me ajuda. É, cara, porque qual que é o foda de ser pedreiro, ô Julião? Trabalhar na construção civil, como eu trabalho. Ou no caso, como eu fiquei doente. Como eu fiquei doente, cara, ó, eu não trabalhei segunda-feira, eu não trabalhei hoje, eu não trabalhei sexta, eu não trabalhei quinta-feira, que quinta-feira eu fui no hospital, quinta-feira passada. Quanto que eu já perdi aqui? Uma semana de trabalho, tá ligado? Então, era um dinheiro que era pra eu estar com ele na mão, não tive. Então, me quebrou muito as pernas, cara. Eu tenho que correr atrás de dinheiro agora, entendeu? E aí, o que que piora? Semana que vem, terça e quarta, virada de ano. Então, até começar a voltar as coisas, o ano vai começar em quinta-feira que vem. Só daqui 7 dias. Por enquanto é só enrolação, entendeu? É só enrolação. E e assim, visitar parente é algo que minha esposa não curte muito, ela gosta mais da gente só, né. Então, é isso. Mas, gente, vou finalizar a live aqui. É, então. Mas ó, hoje foi um dia bom pra mim, cara, inclusive eu mandei um currículo pra ter uma escola que tá contratando professor. Cara, eu gostei do salário. Literalmente eu gostei do salário, falei: "Opa, um salarinho desse com chuva ou sol, pra mim estaria certo, estaria perfeito, né". E só que assim, a concorrência aqui de história é muito grande. Então tem que esperar ser chamado, ver se meu currículo vai ser aceito. É na zona leste de São José, então é pertinho de casa, mas até eu conseguir vaga como professor, alguma coisa assim, vai ser tenso, vai ser tenso, entendeu. O que tá me quebrando as pernas esses últimos 2 anos é isso aí, é eu ter a formação, tanto em história quanto em letras, e não tá conseguindo lugar para dar aula. Janeiro começa as atribuição de aula para o categoria ó, se eu conseguir, velho, aí abraço, aí é bronca, aí eu consigo, mas do contrário, só com as pernas quebrada mesmo, né, entendeu. Então, temos que ver se 2025 vai ser melhor. Se eu conseguir como professor, meu, ih, vai dar tudo muito certo. Se não der certo, vai dar errado e só choro. Só que com a economia andando do jeito que tá também, é isso. Gente, um abraço, fui. Vou estar voltando a gravar mais vídeos agora, tanto que eu tô com uma porrada de livro aqui que eu preciso conversar com vocês, preciso mesmo. Mas fazer o quê, né. Um abraço a todos e fui.